E agora vamos falar sobre Nacional, o Leão da Vila Municipal, e hoje recebendo aqui o diretor executivo de futebol do Leão da Vila Municipal, o Fernando Gaúcho, que vai falar, Fernando, mais uma vez, boa noite, vai falar sobre a preparação do Nacional para a disputa da Série D do Brasileirão. Boa noite. Boa noite. Sem dúvida alguma, a gente está dando continuidade ao planejamento que foi elaborado lá no início da temporada, né? Temos uma competição importante agora como o Campeonato Brasileiro da Série D. Entendemos também que estamos num período de formação, né? Já temos uma espinha dorsal de time, já tem uma cara, né? Já tem uma identidade, isso é importante. E obviamente que a gente tem buscado no mercado alguns atletas pontuais para determinadas posições que a gente entende por carência, né? Mas a evolução do trabalho está sendo muito boa, de uma continuidade muito significativa, né? Por mais que a gente teve a troca do comando, o professor Cavallo tem colocado em prática tudo aquilo que ele pensa de formação, de esquema tático. E o nosso elenco tem absorvido, tem conseguido entender o mais rápido possível. E eu tenho certeza que no domingo a gente começa a nossa caminhada aí rumo ao acesso à Série C. Edson Santos. Foi justamente isso, Fernando, que eu já iria perguntar, porque é o seguinte, o estudo que vocês fizeram para aderir, ou seja, contratar um treinador aqui da terra, e todo mundo diz assim que há uma discriminação com relação aos nossos treinadores. Para você ver a capacidade aí do João Carlos Cavallo, que antes estava lá no Galo da Praça da Saudade. É verdade, a gente entendeu também essa mudança, né? Obviamente, quando a gente monta um planejamento, a gente sempre pensa em médio e longo prazo, né? Mas entendemos em termos de campo, de formação, que era o momento de ter uma troca, né? Obviamente que o Fajardo ele fez parte desse processo, né, de formação do elenco. Quando nós chegamos aqui, não tinha nenhum atleta contratado, né? A gente teve mais de 22 atletas contratados. Então isso, querendo ou não, foi um ponto preponderante para a gente ter hoje uma espinha dorsal de equipe, né? Tanto é que hoje a gente está indo no mercado, né? Já contratamos 5 atletas, vamos buscar mais 3 ou 4. E aí nós já temos um elenco encorpado para a gente seguir forte nessa competição. Então, o treinador, obviamente, que o futebol amazonense ele vem crescendo muito, né? Não somente pela ascensão do Manaus e do próprio Amazonas. O Nacional, a gente está resgatando a credibilidade. É um clube centenário, né? Dispensa comentários, um clube que já disputou Série A de brasileiro, 43 títulos estaduais. Então, acho que tudo isso é importante e muito relevante nesse processo de resgate do Nacional para que possa novamente voltar a um cenário muito maior do que uma quarta divisão do Campeonato Brasileiro. Calbi Cerquinho, hoje batendo o centro também aqui no Encontro Esportivo, né, Calbi? Esse bate-bola é, acima de tudo, muito saudável, viu, William? Fernando, eu queria te perguntar rapidamente, com relação ao Nacional, como você falou, um time de história, de camisa pesada, aqui, principalmente no Norte. Eu queria saber se tem um planejamento mais específico, por exemplo, vocês com a Série D, mas também já pensando em outras fases, em outro momento, quer dizer, porque a gente sabe que no futebol as coisas são muito imediatas, né? Muito imediatismo. O técnico tem 3 derrotas, já saiu. Mas no cargo de diretor executivo, diretor de futebol, eu penso que tem que ter um planejamento maior. Então vocês estão com todo esse planejamento, não só para a série, para disputa, mas em si, continuidade do trabalho de um modo geral? Quando a gente apresentou no dia 5 de dezembro, né? A gente fez até um coquetel, depois apresentou para a imprensa, né? Como vocês todos sabem. Eu estava lá, né? Exatamente. A gente estava falando, obviamente, de um projeto a curto, médio e longo prazo. Certo. Tu dividir em 3 etapas esse processo. Nós tínhamos o campeonato estadual, né? Obviamente, com toda a dificuldade, nós sabíamos, né? Que não era fácil tu formar um elenco, trazer mais de 20 e poucos atletas, né? Criar um vínculo rápido, por mais que nós iniciamos primeiro que todos os outros clubes, mas era uma questão de adaptação, porque sabemos que aqui é um clima extremamente quente, né? Tu tinha a questão de trazer vários atletas de outras regiões, então tu precisava ter esse entrosamento o mais rápido possível. E o entendimento da questão técnica, né? Para que criasse essa adaptação mais rápido, né? E quando a gente fala em médio prazo, a gente fala em Série D, né? Que é uma competição importante, né? Nós não conseguimos esse nosso primeiro objetivo, né? Que era conseguir um calendário e até a questão financeira, que é importante, porque se a gente passa para a final, ia ter uma questão de Copa do Brasil, que hoje financeiramente é uma competição muito lucrativa, né? Então, assim, nós entendemos que é um processo, muitas vezes ele é sofrido, né? O torcedor ele é muito imediatista, né? Eles querem o resultado de imediato, mas nós entendemos que tudo é um processo, né? Hoje na Série D nós já temos uma identidade, como foi falado, nós temos um corpo, né?
E agora entramos nessa segunda parte do médio prazo, obviamente que a gente vai lutar com todas as forças com entendimento, com planejamento, para a gente buscar esse acesso, né? E quando a gente fala em longo prazo, obviamente a gente conseguindo um acesso à Série C, a gente tem um calendário anual, onde que a gente consegue ter um pouco mais de receita também, e automaticamente a gente consegue administrar o clube de uma melhor maneira financeira. Fernando, falando sobre questão de planejamento, né? Você falou sobre espinha dorsal e o Nacional já fazendo aí várias contratações. Queria que você falasse um pouquinho sobre as últimas contratações realizadas pela diretoria do Leão da Vila Municipal. Olha, a gente dividiu em duas partes também essa questão das contratações, né? Primeiro a gente fez, obviamente, as renovações dos atletas que nós entendíamos que seriam primordial nesse acesso, né? Em busca da Série C. Tivemos as renovações, né? Tivemos também a questão da dispensa de alguns atletas e a busca desses atletas no mercado, que entendemos também que nesse segundo semestre, né, nós temos muito mais opções no mercado. O campeonato estadual é difícil muitas vezes do atleta vir para cá porque a tua concorrência ela é muito ampla, né? Em São Paulo tem muitas opções, são muitos clubes, né, que disputam o estadual, mas entendemos que na Série D, na Série C, quando entra no Brasileiro, tu tem poucos clubes teoricamente com nível de calendário, né? Então tu tem muito mais atletas à disposição. E até tem um dado da CBF que são mais de 20 mil atletas que ficam desempregados no segundo semestre. Fernando, inclusive os jogadores do Manauara chegaram na hora certa, né? Foram grandes oportunidades para a diretoria do Nacional. Exato. Durante a competição a gente já fez algum banco de dados, né, dos adversários quando a gente jogava ou a gente estava observando, para a gente poder também já pensando na Série D, né? E os atletas que chegaram, tanto o Yuri Tanque, que foi o artilheiro, né, do campeonato, que é um atleta com um perfil muito bom, né? O próprio Ícaro e o Ítalo, que são dois volantes aí com muita chegada, conseguiram se bons enquadrar. Jogadores ali no meio de campo, Exato, né? O Ítalo e o Ícaro. Conseguimos a renovação do Natan, né, junto ao Botafogo. Não conseguimos a permanência do Ceará, que o foi Felipe um destaque. Cordeiro, né? Felipe Cordeiro, que veio de empréstimo do Manaus. E o Wendel Nery, o lateral esquerdo, estava no Asa, né, que também vem reforçar bastante a nossa equipe. Então eu acredito aí que mais 3, 4 posições a gente está fechado aí para iniciar a competição. Viu, William, só para complementar essa história das contratações, eu acredito que o Nacional, eu estava brincando com o William quando a gente estava na decisão, eu disse para o William, olha William, o melhor jogador na minha opinião foi o Ítalo, que é aquele número 7 que era do Manaus, né? Do Manauara. E eu disse, William, esse cara não devia ficar parado, devia ir para um clube, para o Amazonas, por exemplo. Rapaz, o Nacional já pegou ele, já está tudo lá. Falei, olha, foi muita esperteza e eu acho que vocês fizeram uma excelente contratação. Eu, particularmente, acho aquele rapaz dono do meio campo. Não, quando ele falou espinha dorsal, Calbi, tá aí, né? Ítalo e Ícaro no meio de campo, verdade. O Tanque no ataque também, né? Quem sabe até o Marcelinho pode chegar também. Na realidade a gente optou, obviamente, por buscar 3 atletas apenas, né, da equipe do Manauara. É uma equipe com qualidade, não foi à toa que chegou, né, às finais, mas nós entendemos também que nós temos outras opções também que elas podem nos responder muito bem durante essa competição. Edson. Agora, eu gostaria muito, Fernando, você sabe como é o torcedor. O torcedor do Nacional ele é muito exigente, ele quer saber de tudo. E como na região que eu moro, tem muito nacionalismo. Rapaz, pergunta lá o Fernando, vai trazer ou não vai o Chiesa, o Ricardinho, o Marco Goiano. Sobre essa transação de jogador que muito critério, muita cautela, como é que estão esses entendimentos? Olha, realmente teve uma conversa com o Chiesa, né? Inclusive até a semana passada eu tive um contato diretamente com ele, já conheço o empresário dele também, né? Ele mostrou um interesse muito grande de vir para cá, mas envolve muita coisa, principalmente questão financeira, né? Hoje ele tem um contrato extenso no Brasiliense, né? É um valor totalmente fora da nossa realidade, nós entendemos, e quando a gente fala em gestão, a gente precisa ter um equilíbrio financeiro no clube, né? A gente não vai fazer loucura aqui. É o Luiz Estepo que está lá no Brasiliense? A gente trabalha em cima de uma realidade financeira que é importante, por isso que nossos compromissos, isso o presidente Augusto Ferraz, ele sempre honrou rigorosamente em dia, que é importante, né? Tu dá essa condição de trabalho com pagamento em dia. E o Chiesa, obviamente, é um sonho nosso, né? Para a gente poder trazer, não está descartado. Porque artilheiro é que ele é, né? Sabe fazer gol, um cara experiente, né? Já rodou em grandes clubes aí, jogou no São Paulo, jogou no Botafogo do Rio. Meu Fluminense. O próprio Náutico, que hoje está jogando com o Manaus.
Então, assim, estamos indo com muita cautela, né? Se for para vir, eu tenho certeza que vai nos ajudar muito nesse processo. É isso aí. E olha, programa bom é com a participação dos nossos telespectadores. E Jéssica, já temos gente participando, né? Já sim, William. Aqui pelo YouTube, o James Barroso quer direcionar uma pergunta para o Fernando. E ele quer saber por que o trabalho do 13 não deu certo. Bom, no 13 eu fiquei 5 meses à frente do clube. Na realidade, eu fui mais um gestor de crise do que, obviamente, um executivo de futebol, né? Até porque nesses 5 meses eu peguei um clube extremamente quebrado financeiramente, essa é a realidade, né? Nesse período de 5 meses teve 2 renúncias do presidente e do vice, acabou praticamente na Série D, eu e o presidente do conselho, a gente administrando o clube, né? E a questão financeira atrapalhou muito esse processo, né? Infelizmente, tanto o 13 como outros clubes do Brasil, a gente sabe que existe muito processo trabalhista e isso acaba bloqueando as receitas que chegam para o clube, né? É um clube gigante lá na Paraíba, mas obviamente que ficou um resquício de algumas gestões que passaram e não conseguiram deixar um legado apropriado e sim uma crise muito grande financeira dentro do clube. Olha, temos mais gente participando do programa Encontro Esportivo de hoje. Mais participações, né, Jéssica? Sim, William. Ainda com o James, ele quer saber por que os jogadores como Pedro Augusto e Jô estavam fora de forma. Houve alguma cobrança? Olha, todos os atletas ali que estavam no estadual, a gente procurava ter um acompanhamento, né, obviamente. O atleta ele precisa ter uma responsabilidade muito grande quando veste a camisa de um grande clube, né? Muitas vezes a gente entende o rendimento dele. E quando cai, alguma coisa acontece, né? Mas também nós não estamos atrás aí buscando o atleta em noite ou buscando qualquer situação dessa, né? A gente tem que procurar focar no trabalho, mas entendemos também que dentro desse processo, né? Tanto é que eles não estão mais aqui, né? Nós entendemos que a gente precisava melhorar e qualificar e por isso a nossa busca no mercado por outros atletas para suprir essa ausência desses atletas. Baiano. Eu gostaria muito, Fernando, sobre os estudos dentro do grupo da Série D, em que a equipe do Nacional vai participar, time a time. Como é que está esses estudos, essa comparação? Porque um exemplo disso, o próprio Humaitá. Olha que o campeonato está criando agora que veio terminar. Eles estão muito mais tempo que o Nacional, porque o Nacional terminou a sua participação no estadual, a fase de treinamento, aquele processo de contratações para recompor a equipe, e o Humaitá, agora que terminou o campeonato acreano, ele foi o vice-campeão. E isso significa que não tem nada fácil. Você fez um estudo no grupo? A gente fez o estudo, obviamente, né? Entendemos que é uma competição muito difícil, porque são 64 clubes, né? Dividido em 8 chaves de 8 clubes, né? O nosso primeiro momento, vamos pensar nessa classificação entre os 4 primeiros. E depois é uma outra competição, porque tu entra numa fase do mata-mata, onde que daí, obviamente, que é uma outra competição, né? Agora são os adversários difíceis que a gente vai ter, obviamente, né? Esse período que a gente teve do fim do campeonato, a gente teve uma semana apenas de pausa, né? Justamente para a gente poder fazer as renovações e também as dispensas, né? E depois já voltamos ao trabalho, porque entendíamos também que nesse período de uma semana o atleta não perderia tanto essa questão física, técnica, né? Até porque já tinha um entendimento técnico de tudo aquilo que foi feito, né? A nossa equipe, durante o estadual, ela criou uma identidade, né? O processo, de alguns pontos que nós acabamos perdendo durante o início, né? Foi tudo dentro da normalidade, porque é uma equipe em formação, e quando criou o entrosamento, a gente chegou forte. Tanto é que eliminamos o Manaus, que foi o clube aí que estava há 4, 5 anos ganhando o título direto, né? E depois, obviamente, pegamos o Amazonas, que foi o atual campeão, mas chegamos a enfrentar de igual para igual uma equipe que já tinha um conjunto há mais de 2 anos junto. Então, assim, a gente entende como uma evolução do processo desse planejamento que foi feito. Agora, Fernando, o Edson Santos falou sobre essa questão da equipe do Humaitá, que está em atividade, saiu agora do campeonato estadual, mas também nós temos um Nacional que deu o pontapé inicial perante as outras equipes que disputaram o campeonato amazonense, ou seja, o Nacional saiu na frente na sua preparação para a temporada de 2023, né? Exatamente, né? O Humaitá, como a gente buscou esses estudos também, tem muitos atletas que estão acabando o contrato agora, então eles vão entrar num processo de renovação, até mesmo antes do início da competição, pode haver algumas mudanças, né? Mas a gente entende que não vai ser jogo fácil, né? Todos os jogos eles são jogos decisivos, e entendemos também que nesse momento os jogos em casa, eles são primordial, até porque se tu conseguir fazer todos os pontos em casa, teoricamente tu está classificado nessa primeira parte. Calbe. Fernando, você tem uma função muito
eu diria até muitas vezes espinhosa, porque às vezes você representa o presidente do clube, o clube tem um problema de gestão financeira, como você colocou, e eu te pergunto, eu te falo isso porque eu queria saber como é que é feita a escolha dos jogadores para compor um elenco, por exemplo, no Nacional aqui, o pessoal todo, a maioria, a grande maioria, vem de clubes de fora. Eu queria saber de você como é que é feita essa escolha, se você recebe informação do atleta, se é o empresário que te procura, se é o próprio atleta. Como é que funciona isso? Aí você depois apresenta o time. Só que a gente não sabe como é que se chegou a formação desse clube. Primeiro a gente tem um banco de dados, né? A gente está procurando sempre atualizar a questão desses atletas, acompanhando no mercado. Obviamente, e o atleta no mercado é o que vive um bom momento. E o momento ele é importante, né, numa contratação do atleta. Né? O Yuri Tanque, não só pela qualidade, mas ele vive um bom momento. Ninguém à toa é artilheiro de uma competição, né, se não tivesse qualidade. Claro. Então, assim, a gente tem alguns pilares de contratação, né? E as informações, elas são muito importantes. Né? Hoje, para um atleta vir, ele tem que se enquadrar na questão financeira para o clube, que é importante. Ele tem que se adequar também à questão função tática, né? A plataforma de jogo do treinador, que é importante. As informações extracampo também, né? Porque não adianta só ter uma qualidade, tu tem que ter um atleta totalmente focado, né? Então são pilares e as informações e busca, porque a gente liga para o presidente do clube, a gente liga para o treinador, a gente liga para alguns atletas que já trabalharam, a gente tem que se municiar com essas informações para que a gente consiga tomar uma decisão e trazer o atleta certo. É como eu te falei, as opções nós temos muitas. Agora esse critério ele tem que ser bem apurado para ti cometeu o mínimo de erro nessa escolha desse atleta. Só para completar, você já cometeu algum erro alguma vez nessa função assim de contratar um atleta, de repente o cara não era nada daqui? Eu dou o maior exemplo no próprio estadual, né? A gente trouxe o Pedrão, né? Que era o centroavante. Eu fui a São Paulo, conversei com o Nenezini, que era empresário dele. O Pedrão tinha sido o artilheiro do Campeonato Paraibano. E, infelizmente, o Pedrão demorou um pouco nesse processo de adaptação, né? Eu acho que fez um gol só em 5 jogos e a gente entendeu pela troca, né? Então, assim, foi uma escolha, uma expectativa, um atleta jovem, alto, 1,94 m, canhoto, né? Com faro de gol, mas muitas vezes não teve esse bom momento, que também faz parte do futebol. Claro. De repente não deu certo aqui, ele vai em outra equipe, se destaca. Então, esse é o processo do futebol. E começando aqui com a pergunta do Nathan Castro, ele quer saber quando e quem são os novos jogadores que falta chegar no Nacional para o brasileiro. E complementando a pergunta, o Douglas, lá da Redenção, quer saber se esse time já está fechado. Bom, como eu falei, nós estamos ainda numa formação, né? Nós entendemos que precisamos aí mais em torno de 3 ou 4 atletas, né? Precisamos 2 meias de articulação, né? De armação, precisamos mais um extremo de velocidade, né? Até pela ausência do Ceará, né? Que voltou para o Botafogo. E mais um camisa 9, né? Até porque nós só estamos com o Yuri Tanque. Então, nós entendemos que essas 4 posições a gente já está com um elenco, pelo menos para a gente dar o pontapé inicial na competição. Vamos lá, William? O Fernando fala só o Yuri Tanque, é só o artilheiro do campeonato, só isso. William, vamos lá, William? Vamos fazer um teste lá, né? Tem mais gente participando. Tem mais gente. O Wilson Machado quer saber se já foi definido o estádio da estreia do NASA domingo contra o Maitá. Já sim, primeiro tinha saído a tabela, né, que a CBF lançou, que ia ser no domingo na Arena, mas a gente enviamos um ofício, né, solicitando que fosse para a Colina. Então, já está confirmado, né, o jogo vai ser no domingo, às 15 horas, na Colina. Né. O próximo jogo a gente está vendo para puxar esse jogo para sábado, às 15 horas, também na Colina. Informação em primeira mão, hein? Informação em primeira mão. E o mais importante, William, às 3 da tarde, você imagina se vier aquela lua. Vai ser bom, né? Colocar o time Maitá na roda. Exatamente. Olha, muito bacana a participação do Wilson Machado, Nathan Castro. E tem mais gente participando, Jéssica. Tem sim. Só um momentinho aqui. Querem saber quais foram as principais dificuldades na montagem desse novo elenco. E como você tinha falado, tem toda uma questão de banco de dados com que vocês trabalham, né? Exato. E o Peter Lemos aqui no YouTube estava perguntando que o banco de dados não funcionou no estadual. E qual a segurança de vocês para ser funcional agora na Série D? Bom, quando a gente fala não funcionou, depende a qual critério. Resultado? Sim. Resultado não há nem como questionar, né? Até porque em 4 meses é impossível a gente levantar um título tão importante com equipes que já estão em formação, como o próprio Manaus, o Amazonas, né? O Manauara, que já vem há 2 anos trabalhando junto, né?
Então nós começamos do zero. Então assim, não é fácil tu fazer um projeto, né, e já ter resultado de imediato. Isso é quase impossível. Eu acho que eu não conheço quase nenhum clube que tenha começado do zero, como a gente começou, né, e já ter o resultado de imediato. Até porque existe também um equilíbrio financeiro, né? Embora o presidente Augusto Ferraz, que é o investidor do clube, né, ele trabalha em cima de receitas, entendeu? Então, assim, a gente tem um paralelo sobre isso. A gestão, quando fala do campo, ela começa na parte administrativa do clube, entendeu? Então, assim, é um processo. Muitas vezes o torcedor ele não entende esse processo, né? É um pouco sofrido, já quer o resultado, porque trabalha em cima de emoção, mas existe pessoas capacitadas que trabalham em cima de razão, né? Então a gente está fazendo gestão para o Nacional e eu tenho certeza aí que o que nós estamos plantando agora a gente vai colher frutos muito positivos ali na frente. Com certeza. E olha, Fernando, meu diretor falando que essa cadeira cativa aqui está reservada para mim sentar ao lado desses craques Olha só, que estão hoje aqui no agora Encontro sim, Esportivo. Edson Santos. Bom, o Fernando, você sabe que a nível de Brasil, digamos aí, Flamengo, Palmeiras, Santos, Corinthians, Vasco da Gama, essas equipes ele têm assim uma boa formação de atletas. E o Nacional, eu gostaria de saber muito quais são esses objetivos, porque estamos precisando muito. O exemplo está aí, o Nacional vai disputar uma Série D. Naturalmente, é claro, algum atleta que inspira, por exemplo, o Fast Clube está disputando o Sub-17. E o Nacional, no que tange essa parte de divisão de base, como é que está? Olha, quando a gente fala em divisões de base, categorias de base, nós entendemos que isso é a maior deficiência dos clubes, não só aqui do estado, como do Brasil inteiro. Tanto é que hoje nós temos 44 clubes com chancela de clube formador. E nós temos mais de 749, se não me engano, clubes profissionais e mais de 1.400 clubes profissionais e amadores. É muitos clubes. Agora, muitas vezes, os clubes eles enxergam como despesa a categoria de base. E aonde ela tem que ser um investimento. Não tem como, é impossível tu formar um atleta se não tiver um investimento. Tu precisa formar um atleta, tu precisa formar o ser humano, tu tem que ter um acompanhamento escolar, psicóloga, tu tem que ter todo um processo para que tu possa dar uma condição. Esses atletas, para que comecem a ter uma formação, uma formentação nesse processo, né, de subir de categoria. Ele precisa competir, e para competir tu tem que ter um investimento, porque muitas vezes tu vai para um outro estado para competir e tem toda uma logística financeira para poder pagar, e muitas vezes tu não tem um apoio, né? Muitas vezes é o clube mesmo que tem que gerir. Então é assim, ó, é tudo um processo. Nós entendemos que no passado o Nacional chegou a revelar grandes atletas. E a gente também começa a olhar com carinho para as categorias de base, porque é de extrema importância tu dar um trabalho de formação para esses atletas. Não só para buscar os atletas na base e colocar no profissional, mas que possa ser uma fonte de receita, de tu conseguir negociar, colocar em outras vitrines, né, ou em São Paulo, para que haja uma valorização maior e assim consiga fazer um negócio e trazer um retorno financeiro para o clube. Fernando, Nacional, então, em preparação aí para o jogo de domingo. Verdade. A equipe já está praticamente formada, né? Deve estar chegando ainda, acho que 2 ou 3 atletas ainda essa semana, né? Aí vai ser uma escolha do próprio Cavalo para escolher se vai para o jogo ou não. Mas a gente já está com um elenco bem competitivo e eu tenho certeza que no domingo a gente dá um pontapé inicial em busca das nossas vitórias. Edson, inclusive, João Carlos Cavalo, um técnico amazonense e aposta do Nacional nele, né? Realmente, porque eles observaram muito bem o João Carlos administrando a equipe do Rio Negro, né? Ele foi para o Nacional e isso é muito bom, porque ele já conhece. Agora, meu caro Fernando, com relação a esse time do Nacional, olha, já estamos em cima, já está batendo a porta lá, a Série D. O que é que você já conversou? Porque uma vez você participou junto com os torcedores do Nacional, estão ansiosos, né? De ver a equipe do Nacional, que eles não viram no Campeonato Amazonense. Essa Série D é muito importante, porque aí vai subir degraus, né? Sem dúvida alguma. O torcedor, obviamente, pode esperar uma equipe com muita garra, uma intensidade muito elevada, né? Que isso é um destaque até nesse período do Cavalo, que ele conseguiu implementar no trabalho, né? Essa intensidade. E hoje em dia, tu tem que, para te atingir um ápice, né, de alta performance, tu tem que ser muito competitivo, né? Tu tem que brigar os 90 minutos. Então, a gente conseguiu, nesse período aí que ele está à frente, a gente criar essa adaptação, criar essa identidade.
E os atletas que vão chegando agora são questão de adaptação, né, o mais rápido possível, até porque os atletas que estão vindo já estão em atividade também, né, que é o caso, por exemplo, dos 5 que chegaram primeiro, né. Então, assim, há uma evolução muito rápida, né, um entendimento, até porque, como eu falei, com essa espinha dorsal que a gente já tinha, então fica muito mais fácil da questão do entrosamento, porque aí nós estamos trazendo atletas, obviamente, de qualidade. Exatamente. Você conhece muito bem o futebol paranaense, catarinense e, sobretudo, o futebol gaúcho, que não é fácil jogar na casa desses adversários, né, Fernando? É verdade, é difícil, né? Em 2019 eu era executivo do Botafogo, né, disputou a Série C, e obviamente o nível de competitividade ele é muito elevado, né? A Série D já é difícil, né? Já é difícil. Até a questão de logística se torna bem complicado, né? Mas a Série C, obviamente, ela aumenta um pouco o nível, né, nessa prateleira de dificuldade. São equipes tradicionais, né, que estão há muito tempo nessa Série C. E nós temos exemplos de alguns clubes, como o próprio Fortaleza, que ficou muito tempo, quase 10 anos numa Série C, e depois de uma gestão a médio e longo prazo conseguiu evoluir e hoje é uma referência no Nordeste, né? O próprio Bahia também, que teve uma evolução muito grande. E são exemplos que a gente tem que buscar, né? De gestão, de profissionalismo. A gente tem que buscar esses exemplos para a gente trazer para dentro do nosso clube. Exato. Obrigado, Fernando. E já chegando aí ao final do programa Encontro Esportivo e dando os agradecimentos aqui. Calbi Cerquil, muito obrigado. Edson Santos, professor Fernando Gaúcho, também muito obrigado pela sua participação. E, lógico, a nossa querida Jéssica. Muito obrigado, Jéssica. E até a próxima terça-feira, né?